Hoje a gente vai tratar a respeito dessa questão da ansiedade, né, e da síndrome de pânico. É, Vou falar assim dentro da minha própria experiência, né, daquilo que eu vivenciei com a síndrome de pânico, com a ansiedade. Isso já faz alguns anos, né, que eu lidei. Foi mais ou menos em 2012 que eu tive a minha experiência com essa doença, né, com essa situação tal, e fiquei desde 2013 e 2014, basicamente tratando com isso, né, e depois mesmo, depois disso tudo, eu ainda tive algumas crises e alguns momentos em que eu tive que lidar com essa realidade, né, que é a tal da síndrome de pânico ou uma crise de ansiedade, né. Então, assim, primeiramente, eu separei alguns tópicos aqui, né, algumas coisas assim para falar sobre isso, né? Lembrando que eu não sou um psicólogo, né? Não sou assim um profissional nisso. Eu sou apenas uma pessoa que passou por essa situação, né? Passou por isso, e diante disso eu tive que ler bastante, né? Eu sou um cara assim que quando eu passo por alguma coisa, eu me instruo a respeito disso, eu vou procurar me informar a respeito, para até mesmo, né, ver o tamanho, a dimensão disso, para saber lidar com isso e adquirir ferramentas também que possam me ajudar nisso, né? Então, assim, antes de tudo, eu gostaria de indicar, né, um livro que foi um livro-chave para a minha vida. Foi uma indicação da minha psicóloga na época, né, da pessoa que acabou me tratando também em relação a isso. E ela me indicou esse livro, e esse livro foi um livro muito chave na minha vida para trabalhar essa questão do pânico, né, e da ansiedade, que foi um livro do Wayne Cordeiro, chamado Andando com o Tanque Vazio, certo? Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, da editora Vida, tá? Eu não sei se você encontra com facilidade esse livro, né? Eu não sei como é que está ele hoje no mercado, mas é um livro muito bom para quem sofre, né, com síndrome de pânico, para quem sofre com ansiedade. Foi um livro que, olha, me ajudou demais em relação a isso, ok? Não foi o único livro que eu li, né? Eu li vários livros, porque a síndrome de pânico, uma das coisas que ela também acaba desenvolvendo na vida de quem passa por isso, né? Porque ela flerta muito, assim, o pânico e a ansiedade, ela flerta muito com essa questão da depressão, né? Então, são coisas assim que a gente precisa realmente estar atento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar também, né, além de indicar esse livro, é que na minha realidade, pelo menos comigo, como que aconteceu tudo isso? Isso aconteceu no ano de 2012, quando eu... 2012 ou 2012. Foi quando eu passei mal, né? Eu tive uma situação assim que eu passei mal, e aí eu peguei e, né, fui pro hospital, né? Comecei a ter vômito, essas coisas. E cheguei no hospital, o que é padrão, né? Já me colocaram lá o tal do Plasil na veia ali para parar o vômito, né? Para ver se parava, né? E eu passei por aquilo ali e tal, né? Beleza, foi embora, né? E até então, né? Não tive nada assim muito sério. Depois, mais ou menos um mês depois, eu tive outra novamente, né? Outra suposta, né, intoxicação alimentar. De novo fui para o hospital, né? E acabei de novo lá injetando Plasil na minha veia lá. Só que dessa vez, assim, eu tomei três, três saquinhos, né, de soro, e não resolveu o problema, né? Eu saí de lá ainda passando mal, e a enfermeira me assustou. Ela falou assim: olha, moço, o que a gente podia fazer por você a gente já fez, nós não sabemos o que você tem, né? Você, na segunda-feira, aí você procura um especialista para ver o que você tem, né? E isso me assustou,
né, logicamente, né, falei, pô, você vai para o hospital com uma ânsia de vômito achando que isso vai resolver um problema básico, né? Mas, enquanto eu estava lá no hospital, eu descobri que o Plasil me fazia mal. Hoje eu sei disso, né? Na época eu não sabia. Então, assim, o Plasil, ele gerou em mim, assim, uma confusão mental muito grande, né? E isso eu descobri coisa recente, né? Até então eu não sabia. E aí, aquilo me gerou uma confusão mental muito grande, eu ficava ali, eu não sabia o que fazer, minha cabeça ficava assim meio pro lado e tal, né? Beleza, mas aquilo ali passou, e eu fui para casa e tal, beleza, foi resolvido, né? Meses depois eu fui fazer uma viagem com o Desertor, com a minha banda, a gente ia viajar para Vitória no Espírito Santo, e a gente, né, obviamente, tinha que ir de avião, né? E tal, tava tudo certo, né? A gente tava ali no aeroporto, ali, comendo alguma coisa antes de embarcar, tal, né? No embarque, tal, no que entramos no avião, eu sentei separado, né, dos outros caras da banda, né? Fiquei sozinho, sentado com pessoas estranhas, tal, e eu comecei a suar frio, né? Por alguma razão eu comecei a suar frio. Eu sempre tive um desconforto de viajar de avião, né? Nunca foi uma coisa que eu me sinto confortável até hoje para viajar. Mas em todo caso, comecei a meio que suar frio ali e beleza, chegou no aeroporto de São Paulo, eu corri pro banheiro de novo, né? Eu tive de novo uma ânsia de vômito total, né? E aí tinha um pronto-socorro ali no aeroporto de novo, tal, né? E aí lá vai eu de novo tomar o tal do Plasil na veia, né? E aí, né, dito e feito, novamente uma confusão mental, né? Eu não sabia o que fazer, né? Aquele negócio ali passava e voltava, e passava e voltava. Moral da história é que eu não consegui mais seguir viagem. Tivemos que dormir ali na frente do aeroporto, né, no hotel, para ver se isso passava, né, e de repente no outro dia a gente continuasse, seguisse viagem, né. Mas em todo caso, o que aconteceu? Eu peguei e fiquei a noite toda tendo esse ataque de pânico, né? O coração acelerado, uma confusão mental, eu não conseguia organizar minha mente, não conseguia controlar a minha mente, não conseguia controlar aquilo que estava acontecendo. E aí o Luciano, né, tal, conversando com a esposa dele, a Cecília pega e manda para ele um artigo assim da internet e falou assim, olha, veja com o Pipe se é isso que ele está sentindo, né? E começou a descrever tudo o que estava naquele texto ali e tal, né? E eu falei assim, é exatamente isso que eu estou sentindo, é exatamente isso que está acontecendo, né? E aí era um artigo de um blog, eu acho, se eu não me engano, era um artigo de um blog falando a respeito da síndrome de pânico. E o título do texto era uma coisa muito interessante, né? Porque o título dizia assim, fui ao inferno e voltei. A minha experiência com síndrome de pânico. Esse era o título e o subtítulo do texto. E foi exatamente isso, né? Para quem já passou por uma síndrome de pânico, né, sabe do que se trata, né? Sabe que realmente é uma experiência que a gente não deseja para o pior inimigo, né? Eu não desejo nem para o diabo passar por uma experiência de síndrome de pânico, né? É uma sensação horrível, uma sensação de morte, né? Uma sensação horrível. E ali então, naquele hotel e na frente do aeroporto, foi onde eu descobri então que o que estava acontecendo comigo era uma crise de ansiedade, né? Ou uma síndrome de pânico, né? Que a síndrome de pânico é o extremo da ansiedade, né? Quando você já perdeu o controle, né? Às vezes você pode ter uma crise de ansiedade sem chegar necessariamente a ter um síndrome de pânico, né? Sem necessariamente entrar nessa dimensão do pânico. Mas eu, infelizmente, entrei nessa dimensão. E aí, tal, né? Acordamos, né? No outro dia, aliás, nem dormi e tal. E tínhamos que voltar para Curitiba, porque eu não tive condições alguma de continuar viajando, né? Foi uma situação bem chata, né? Que muita gente lá em Vitória aguardava lá para ver o Desertor tocar. Então tivemos que voltar para Curitiba, tal, né? E aí eu tive que começar a minha caminhada de lidar com a tal do síndrome de pânico, com a tal da ansiedade, né? Então, assim, uma das coisas que eu queria falar para vocês é isso, né? Que seria muito bom assim você tomar alguns cuidados em relação ao tal do Plasil,
né, esse remédio Plasil, porque o Plasil depois eu fui ler a respeito, né, e falei com alguns médicos também, e realmente ele pode desencadear a tal da confusão mental, né? Então, assim, talvez eu não teria tido assim uma crise de pânico, né, se não tivesse tomado o tal do Plasil. Entendeu? Talvez, né? É uma suposição, né? Eu sei que tem gente que não toma e acaba tendo igual. Mas no meu caso, eu acredito assim que o Plasil, ele foi um gatilho que ajudou também a desenvolver um pouco do pânico em mim, certo? Então hoje, obviamente, eu já falo para o médico, olha, eu sou alérgico a Plasil, eu não posso tomar Plasil, já falo, né? Uma outra medicação também que eu andei conversando com algumas pessoas também que tiveram ansiedade, tiveram confusão mental, é o tal do Cefalium, né, que é uma outra medicação também que pode também causar confusão mental e aí nesse momento pode desencadear também uma síndrome de pânico, tá? Mas eu não sou médico, né, então não posso falar isso como autoridade de médico, só posso falar daquilo que eu li, daquilo que eu conversei com alguns médicos, né, que realmente esses dois remédios podem desencadear uma confusão mental e isso pode se associar também a uma síndrome de pânico, ok? Tá, mas daí eu voltei de viagem, né, sabendo então daquilo que eu tinha, né, que era uma síndrome de pânico, fui procurar uma terapia, né, com a nossa psicóloga, falar do que aconteceu, tal, daí começou então um processo de terapia, porém sem medicação, né, só fazendo algumas terapias para tentar ver se eu conseguia administrar aquilo tudo sozinho, né, sem realmente sem precisar de uma medicação. Porém, eu fiquei ali algumas sessões tentando, né, e semanalmente, todos os dias tendo síndrome de pânico, todos os dias tendo crise de ansiedade, não conseguindo dormir, principalmente de noite, chegava de noite, a coisa se acentuava muito mais ainda, né? Então ficou muito mais complicado para mim. Então lidar com aquilo foi realmente muito complicado e não consegui lidar com aquilo. Foi quando eu falei para minha psicóloga, falei, olha doutor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, eu acho que eu preciso de alguma coisa a mais, né? Daí ela me direcionou, me indicou um médico, né, que é o Dr. Paulo, que é psiquiatra e tal, né? E fui lá com o Dr. Paulo, né? Ele me atendeu lá, né? Fui super bem atendido, ficou lá durante 1 hora conversando comigo. E no final da consulta ali, falou para mim, olha, Volmir, né, você vai ter que ficar 2 anos em tratamento. Quando ele falou para mim assim, 2 anos em tratamento, tomando remédio, né, inclusive remédio tarja preta, tal, né? Quando ele falou 2 anos, o meu chão caiu, né? Foi onde ali para mim a coisa despencou, né? A minha mente ali e tal, né? Lidar com aquilo ali foi uma coisa muito complicada, né? Eu realmente chorei e tal, né? E eu tive que ficar durante 2 anos, né, alguns meses tomando o tal do Rivotril, né, que era a única coisa que me fazia dormir era tomar Rivotril. Então eu tinha que tomar lá, né, não sei quantas gotas, não lembro quantas gotas, todos os dias para conseguir dormir, principalmente de noite, né, que era o pior horário para mim era na parte da noite, né. Durante o dia até que eu administrava bem, mas chegava de noite era o pior momento para mim, né. Na hora de dormir, né, eu conseguia escutar meu coração, a mente acelerava, o coração acelerava, sentia me sufocando e tal, e foi horrível, né? E foi horrível. E beleza, né, cara? Lá vai nós, né? E o outro remédio que eu tive que tomar foi esse aqui, né? O tal do Êxodos, né? Que foi também excelente, que na verdade é o escitalopram, né? É o escitalopram, que eu tive que tomar, né? Durante 2 anos eu fiquei tomando essa medicação. E é isso, né? Foi difícil, principalmente a questão de tomar a medicação, né? Então, assim, 2 anos de tratamento, sem choro, né? E eu segui à risca, realmente fiquei 2 anos tratando, 2 anos tomando medicação, ininterrupta tal, até que eu recebi alta do meu médico, né? Graças a Deus eu fui melhorando, fiquei super bem durante esses 2 anos, mas confesso para vocês que foi um processo difícil. Mesmo durante os 2 anos, né, nos últimos meses eu estava já bem melhor, não tendo quase crise de pânico, mas mesmo nesses 2 anos foram várias vezes em que eu tive outras crises, né, e aí foi também, né, fui administrando isso, fui aprendendo também a lidar com
com a doença e tal, né? E até que, graças a Deus, eu recebi a alta do médico, né? E mesmo depois de ter recebido alta, né? Isso foi em 2014 que eu recebi alta do meu psiquiatra, né? Nós estamos em 2020, então assim, até hoje o pânico ele é uma sombra, né? Ele é uma sombra, ele é uma possibilidade que está ali. Então, todo mundo que passou por síndrome de pânico, né, depende do nível que você passou, isso é uma coisa que vai te perseguir, né, pelo resto da tua vida, de alguma forma, né? Não estou dizendo que você necessariamente vai ter alguma crise, né, ou vai ter que passar necessariamente por isso, porque, como eu falei, você aprende a lidar com isso, você aprende a descobrir algumas coisas, né? Uma das coisas que você aprende principalmente são os gatilhos, né? Quais são os gatilhos, né? O que aciona a ansiedade na tua vida, né? Então eu tive que, assim, basicamente, uma das coisas que, além da medicação, o meu médico falou, né, para mim, ele falou assim, olha, você vai ter que descansar, você vai ter que parar com tudo, né? Eu falei a minha profissão, né, daquilo que eu trabalhava, que eu era um pastor de uma igreja, tal, né, lidava com problemas, com pessoas todos os dias, né? Isso era uma coisa ininterrupta, né? Não tinha dia, não tinha hora, todo momento, né? Todos os dias eu tinha que lidar com pessoas, né? Tinha que lidar, tratar com pessoas, além das questões pessoais, né? Os meus problemas pessoais eu tinha que lidar com o problema dos outros, né? Dos membros da comunidade e tal, no meu dia a dia. Então ele falou assim, olha, você vai ter que pedir um afastamento de pelo menos 3 meses, né? Pelo menos 3 meses você vai ter que pedir um afastamento. E daí foi quando eu tive que conversar com a minha igreja, né, explicar o que estava acontecendo, e graças a Deus eu recebi assim, muita graça da parte da minha igreja, que entendeu a situação, né, e sabia da gravidade, e realmente me liberou durante esses 3 meses, né, a liderança assumiu assim, o meu papel ali pastoral, então só chegava a mim assim, coisas assim muito pequenas, né, as coisas pesadas mesmo, a liderança ali lidava no seu dia a dia e tal, né? E as pessoas me respeitaram mesmo, né? Parou de tocar meu telefone, né, todos os dias, parei de receber mensagens, parei de receber problemas todos os dias, né? Durante esses 2 anos de tratamento, né? E também eu recebi um presente muito grande também, né? Da liderança do Steiger Internacional, né? Que foi do David e da Jody, por meio do Luke Greenwood, que me concederam na época assim para ir para a Alemanha e ficar lá durante 3 meses descansando na escola, né, tendo esse tempo sabático lá, né, eu, minha esposa e meu filho, e realmente foi assim, fez uma grande diferença ficar esses 3 meses lá, né, lá um lugar maravilhoso, um lugar lindo, é um lugar que realmente renova a nossa alma, né? Então a gente pôde estar lá, viajar também, conhecer novos lugares, lidar com aquilo que a gente ama também, né? Que é o reino de Deus. E você vê estar numa escola de missões faz realmente faz um bem para a alma, é muito bom, né? Você vê jovens do mundo todo apaixonados por Deus e querendo servir o reino. Então foi um tempo assim muito precioso, né? Voltamos de lá assim bem renovados, né? Com as forças renovadas, né? Por quê? Porque o pânico, na verdade, né, o chamado também de burnout, que é isso que o Wayne Cordeiro trabalha nesse livro, ele é o esgotamento de todas as suas proteções, né, da sua energia em relação a lidar com problemas especificamente, né? Problemas, frustrações no dia a dia, essas coisas, né? Todos nós temos assim naturalmente, né? Criado por Deus, né? Nós temos naturalmente assim algumas defesas naturais, né? Que é produzido todos os dias na nossa vida, né? E que a gente vai realmente lidando com isso no dia a dia, né? A gente tem essas reservas naturais, né? De como lidar com isso, né? Que te ajuda, né, naturalmente você a tratar, a lidar com essas coisas naturalmente. Porém, isso aí é o seguinte, né? Por isso que o nome do livro é Andando com o Tanque Vazio. Por quê? Porque isso aí é como se fosse um tanque de água, né? Ou um tanque de gasolina, né? Aquilo você vai usando, né? Fica com a torneira aberta ali, você vai usando, até que chega uma hora que seca. Se você não fica repondo aquilo com água, né? Colocando mais gás naquilo, né? Alimentando aquela energia que você tem, né? Aquilo vai secando até que chega uma hora que deu o burnout, né? Que é o esgotamento, né?
é o fósforo, né? Até a capa do livro é um fósforo assim. O fósforo ele vai queimando, né? A hora que acaba a energia dele, ele apaga e simplesmente apagou, né? Não tem o que faça mais ele pegar fogo, certo? Então a mesma coisa com relação a gente, né? Então o esgotamento. Então a primeira coisa assim que eu tive que fazer, né, foi primeiramente tomar medicação, né? Tomar remédio, não teve jeito. A segunda coisa é continuar a terapia, né? Eu tive que continuar fazendo a tal da terapia, né? Semanalmente, né? Às vezes até 2 vezes por semana, tinha que fazer, né? Para lidar também, aprender a lidar com aquilo, né? Descobrir quais eram os gatilhos, né? A terceira coisa foi essa questão do descanso, né? Do afastar-se das atividades para dar tempo de repor, né? De repor essa energia que tinha se esgotado na minha vida, né? Na minha alma, na minha mente, né? Foi um tempo assim ruim por alguns aspectos, né? Porque eu vou falar também algumas coisas que eu tive que lidar durante isso, né? Então, além da medicação, além da terapia, além do descanso, eu tive que começar algum tipo de atividade física, né? Porque as atividades físicas, elas ajudam a gerar a tal da endorfina, né? Que é o hormônio do prazer, né? Essa energia do prazer. Então, eu comecei a fazer alguns exercícios físicos, comecei a fazer academia, né? Comecei a andar, e isso também me ajudou bastante, que foi essa questão dos exercícios físicos, né? Uma outra coisa também que eu comecei a fazer foi a questão do fazer coisas que me traziam prazer, né? Então eu me afastei das coisas que me traziam estresse e comecei a fazer coisas que me traziam prazer. Então assim, muito tempo assim comecei a passear mais com a esposa, assistir filmes, né, ir pescar, ir para a praia. Comecei a ter mais momentos de lazer na minha vida, principalmente de descanso. Então, eu reduzi meu trabalho, mesmo depois desses 3 meses que eu fiquei afastado, mesmo quando eu voltei, eu reduzi aquela minha carga de trabalho, né? Porque eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, né? Era o tempo todo disponível para a igreja. Então, já acordava resolvendo pepino e ia dormir resolvendo pepino todos os dias, né? Então, aquilo eu parei, falei, não, pode parar, né? Pode parar com isso, tal, né? Até a banda eu tive que dar um tempo, descansar mesmo de tudo, né? Pregar, por exemplo, na igreja, eu fiquei meses sem pregar na igreja. E quando eu voltei, tive que voltar bem devagarzinho, tal, né? O ministério de louvor eu tive que me afastar, né? Porque também era um outro gerador de estresse também. Então, quando eu voltei ali mais tocando do que liderando e tal, e aos pouquinhos, né? Isso eu fui fazendo esse tipo de coisa, né? Uma coisa que eu fazia muito assim, eu gosto muito de rir, né? Eu gosto muito de dar risada. Então eu fiquei muito tempo assim também, eu ficava muito tempo assim assistindo coisas engraçadas no YouTube, né? Então ia lá, ficava vendo pegadinha, ficava vendo stand-up, ficava assistindo filme de comédia, alguma coisa que me fizesse rir, né? E isso me fazia muito bem. Uma coisa que me faz muito bem até hoje, que é uma coisa assim que eu tenho para mim, que eu preciso estar ouvindo o tempo todo, é música. Então, música também, assistia muito assim esses programas tipo Ídolos, né, lá fora, o X Factor, né, e por aí, né. Fiquei muito tempo também assistindo essas coisas. Por quê? Porque eram coisas que me traziam prazer, me traziam alegria, eu gostava daquilo, né, que me dava prazer, tal. Então, essa também foi uma das coisas que me ajudou muito no processo de cura na minha vida, né? Fazer isso todos os dias, isso aí me ajudou bastante, né? Agora, a primeira coisa também eu acho que a primeira coisa antes de tudo isso, que talvez tenha sido assim a coisa mais difícil para mim, foi aceitar que eu estava doente, né? Aceitar, olha, foi um processo muito difícil para mim, né? Eu simplesmente não aceitava que eu estava doente, né? Aquilo me trouxe uma frustração muito grande. Então, o burnout já é gerado pela frustração, né? Por um pouco de frustração. E aí, assim, você já está num burnout, daí você fica frustrado com o burnout, então isso vem a piorar mais ainda, né? Então, uma das coisas assim, que eu falo assim, para quem passa por isso, é realmente assim,
primeira coisa, aceitar, queridos, sabe? Aceitar. Então, geralmente, quando a gente está falando de aceitação, isso está muito ligado aos diagnósticos externos, né? Aos diagnósticos internos e aos diagnósticos externos que eu estou falando. Eu não estou falando da questão ali do que o psicólogo fala, do que o psiquiatra fala, mas diagnósticos internos eu estou falando daquilo que você tem dentro de você como critérios para avaliar a situação que você está vivendo, que é passar por uma doença emocional, né? Uma doença que desencadeia, né? Acaba desencadeando no físico, né? Mas é uma doença emocional, né? Tanto que o pânico ele é considerado a pior doença não física que pode existir, né? É a mais dolorida, né? A dor não física, a pior dor não física que alguém pode vivenciar na sua vida é a síndrome de pânico, né? Então, assim, recapitulando ali algumas coisas, né, que me ajudaram a sair do pânico. Primeira coisa foi aceitar, né, aceitar que eu estava doente, foi difícil, mas quando eu aceitei que eu estava doente, né, isso me ajudou muito, primeiramente. Então, eu estou doente, né? A minha psicóloga falava isso, né? Quando eu fiquei indignado que eu tinha que tomar remédio durante 2 anos, né? Ela me falou assim, não, espera aí, Pipe. Se você tivesse com diabetes, você não ia tomar remédio? Daí eu falei, não, ia ter que tomar, né? Eu falei, então, é a mesma coisa, meu querido. Se você está doente, você tem que tomar remédio, entende? Se você não está conseguindo, assim, administrar de uma outra forma isso, você precisa tomar remédio. Então é isso. Né? Você tem que entender isso como uma doença. Então, essas palavras dela me ajudaram muito, assim, a aceitar e encarar esse período que eu tinha que lidar e ficar tomando remédio. Então a primeira coisa foi aceitação, a segunda coisa foi tomar a medicação, porque eu vejo assim muita gente que tem pânico, começa a toma lá 3 meses, né? O tratamento é de 2 anos, mas fica lá tomando durante 2 meses ou 3 meses, dá uma melhora, porque a medicação é para isso, a medicação é para melhorar, e a pessoa simplesmente para de tomar. Né? Isso com tudo, né? Não somente questão do pânico, questão da depressão, questão de esquizofrenia, né? Ou coisa desse tipo. Né? Dá uma melhoradinha, já para de tomar remédio. Não, querido, sabe? Não parem de tomar, né, a medicação, ok? Segunda coisa, então. A terceira coisa é fazer uma terapia, né? Fazer um acompanhamento, né, em relação a isso, ok? A quarta coisa é exercícios físicos, né, porque isso ajuda a gerar endorfina, né, então isso é muito bom para gerar essa sensação, a preencher novamente, né, a encher novamente o teu tanque, né, que esvaziou-se, certo? Porque você precisa encher, não adianta, né? Secou o negócio, entendeu? O pânico é por causa disso. A quinta coisa, descansar. Precisa descansar bastante. Precisa descansar mesmo e não tenha medo, né? A minha psicóloga falava isso também, né? Se você quebrou a perna, o que você vai fazer? Vai sair correndo? Não tem o que fazer, você precisa parar, você precisa ficar parado, né? Fazer os exercícios ali somente aquilo que compete, porque você está impossibilitado mesmo de continuar fazendo aquilo, né? Então tem pessoas assim que fica bem, dá uma preenchidinha ali, né? Coloca algumas gotas de volta no tanque ali e já sai correndo de novo 100 metros lá, as maratonas lá da vida, né? E aí, quando dá questão de dias de novo, tá de novo lá, passando por cima de pânico, ansiedade de novo, tá ok? A sexta coisa, fazer coisas que te dão prazer, né, que isso é fundamental, fazer coisas que te dão prazer, coisas que, né, a vida está aí para ser vivida, né? Você pode fazer muitas coisas assim, você tem que descobrir aquilo que te dá prazer, né? Vai fazer aquilo que te dá prazer. Se é pescar, vai pescar, né? Se é correr, vai correr. Se é jogar futebol, vai jogar futebol. Se é ler livros, vai ler um livro. Se é ir no cinema, vai no cinema, né? E vai fazer aquilo que te dá prazer. A outra coisa também, queridos, então, a última parte que eu diria é descobrir os gatilhos. Né? Quais são os gatilhos que te dão ansiedade? Então, por exemplo, eu fui descobrindo assim, né, vários tipos de gatilhos, né? Vários tipos de gatilhos. Então, por exemplo, havia alguns tipos de filme que eu não podia mais assistir, né? Filmes que geravam em mim algum tipo de tensão e ansiedade, eu parei de assistir.
Eu gostava de assistir muito filmes de investigação, né? Tipo CSI, Criminal Minds, eu gostava muito de assistir esse tipo de filme e eu tive que parar. Tive que parar de assistir, porque me gerava muita ansiedade, né? Outra coisa, eu não podia ficar até muito tarde na casa das pessoas, né? Então, quando eu ia fazer algum tipo de visita pastoral, né, ou ir na casa de um amigo, coisa do tipo, dava 9 horas da noite, 9:30 da noite, e eu tinha que ir embora, né? Eu não podia ficar, porque eu sabia, né? Porque principalmente de noite era o pior horário para mim, né? Chegava assim, perto ali das 10 horas, 11 horas, e eu já começava a sentir, né, o meu coração assim, meio que acelerar e eu precisava estar em casa, né? Então tive que descobrir até mesmo essa questão do processo da desaceleração, né? Então, assim, uma das coisas que quem sofre de síndrome de pânico precisa descobrir é isso, o processo de desaceleração. Então eu tinha que ir para a cama lá no máximo 10 horas da noite se eu queria dormir às 11. E no máximo às 11 se eu queria dormir meia-noite, né? E assim por diante. Então, 1 hora antes eu ia para a cama, me ajeitava, né? Tomava minha medicação, tal, né? E desacelerava. Começava o processo de desacelerar. E qual que era o processo de desacelerar? Assistir coisas que me davam prazer. Né? Ia lá ouvir uma música, assistir alguma coisa que me fizesse rir, que me desse prazer. Tá certo? Então, assim, todos os gatilhos, eu comecei a descobrir vários gatilhos na minha vida, então, tentar de alguma forma, então, não dar lado para esses gatilhos, né? Então, tinha que cuidar com isso, porque se eu sei do gatilho e eu vou lá e provoco o gatilho, é pânico, né, na certa, né? Então, até hoje, assim, tem alguns gatilhos que eu já conheço, né? Então, por exemplo, dormir fora de casa para mim foi horrível, foi terrível para mim dormir fora de casa, né? Foi horrível, né? Eu tinha que, uma vez a cada 3 meses, na época, eu tinha que participar de um retiro de pastores, né? Um encontro de pastores, eu tinha que dormir fora de casa, então várias vezes eu não pude ir, porque eu sabia que se eu fosse era batata, né? Eu ia ter algum tipo de ataque de pânico, alguma ansiedade nesse aspecto, né? Então, assim, no que eu quis falar, então, em relação a essa questão das impressões internas, estão relacionadas a isso, né? Porque as impressões internas têm muito a ver também com essas questões dos diagnósticos internos, tem muito a ver também com esses diagnósticos externos, né? Que geralmente vem de alguns conceitos que a gente tem em relação à nossa fé, em relação ao nosso Deus, né? Porque quem já passou por depressão, quem já passou por pânico, por esse tipo de coisa, sabe que uma das coisas que esse tipo de coisa afeta na nossa vida é a questão da nossa fé, né? Que dá uma impressão, a gente mesmo traz para nós esse tipo de crítica, de que nós não temos fé, né? Onde está a fé desse cara para ter tanto medo dessa forma, né? Que medo da morte é esse, né? Esse cara não confia em Deus, esse cara não tem fé em Deus, que medo da morte é esse que ele está passando, né? Então esse é um questionamento interno que eu tive, né? Muito, né? Um diagnóstico interno que eu tive, que eu fiquei trazendo para mim e brigando comigo mesmo em relação a isso, né? Mas isso não é somente interno, isso também é externo. Porque muita gente começou a questionar a questão da minha fé, né? Até uma mãe lá, né, quando eu não consegui continuar a viagem lá para Vitória com a banda, a pessoa chegou e me falou isso, falou assim, olha, falou para mim não, falou para uma outra pessoa, né? Falei, mas cadê a fé desse pastor? Onde que está a fé desse cara? Porque é isso, né? Então eu fui questionado por muitas pessoas em relação à minha fé. Aonde que estava a minha fé, né? Que tipo de fé é essa que está passando por esse tipo de coisa, né? Então foi um período de luta interna e de luta também externa, né? Porque ficar ouvindo isso das pessoas também não é uma coisa fácil, né? Então, assim, falaram que essa questão da falta de fé, alguns inclusive achavam que era demônio, né? Que até queriam expulsar o demônio de mim, porque achavam que o pânico era um demônio, né? Nossa, quem dera se fosse, né? Acho que seria tão mais fácil se as doenças como depressão, síndrome de pânico, esquizofrenia, então assim, pessoas achavam que era um demônio aquilo, né? Então não seria mais fácil que se fosse um demônio, se eu só chegava e expulsava o demônio, estava tudo certo, né?
Sai demônio da esquizofrenia, estava tudo certo. Sai demônio da depressão, estava tudo certo. Né? Se fosse só demônio, estava muito fácil, era só ir. Borderline, obrigado, Aline. Estava lembrando da borderline. Né? Tem uma outra também, que não me veio à cabeça também agora. Fora o borderline, que é muito parecido até com a borderline, com o borderline também. Então é isso, seria tão fácil, né? Só chegar, pegar e expulsar o demônio das pessoas, né? Só expulsar e estava tudo certo, né? Então, não é, entendeu? Infelizmente não é. Então, vieram até expulsar demônio de mim, entende? Outra coisa que falavam para mim, né? Que eu precisava orar mais, que era falta de oração, que eu precisava orar mais, né? Pô, eu tinha que ouvir esse tipo de coisa, que você precisava orar mais, né? A outra coisa que eu ouvi bastante, né? Que eu precisava ler mais a Bíblia, né? Então tinha gente que mandava. Eu entendo assim que essas pessoas, todas elas, não faziam isso por maldade, para ver o meu mal, né? Todas elas me amavam e com certeza queriam, né, o meu bem. Então eu não estou assim falando isso para falar que essas pessoas são más ou coisa desse tipo, né? É só para falar que a gente tem que lidar com essas questões externas, né? Então já é uma luta você estar passando por esse tipo de situação, né? Por esse tipo de doença. Já é uma dificuldade, né? Você aceitar isso, né? Aceitar tomar remédio. Lidar no dia a dia, né? Porque não é só uma questão de aceitar e tomar remédio, né? Você lidar com o pânico todos os dias, né? Porque demora até a medicação fazer efeito, é um processo, né? Um processo bem sofrido que você vivencia. Né? Então é complicado, é chato. Outra coisa, né? E quem não pode se afastar dos afazeres, né? Porque a família depende dele, né? Ele é autônomo, precisa trabalhar, não tem o que fazer, não tem como descansar. Como é que faz? Entende? Então, assim, esse tipo de diagnósticos externos que a gente escuta por aí só piora ainda mais, né? Porque além de ter que lidar com tudo isso, você tem que lidar, então, né, supostamente, que você não tem fé, que você está com um demônio, ou que você está com pecado, né? Algum pecado, tem alguma coisa aí na tua vida que você precisa confessar, Pipe, né? Então, é complicado. Então, eu gostaria de falar assim, para todos que estão ouvindo essa live, escutando isso, né? Além dessas questões que eu citei, que me ajudaram a vencer o pânico, né? Ainda que o pânico ainda, né, fica flertando às vezes, está ali, né? Eu nunca mais tive crise, graças a Deus. Faz muito tempo que eu não tenho crise de pânico, né? Eu tenho agora crise de hipocondria, mas não tenho de pânico, né? Então acabei tendo hipocondria também, mas né, já é outra conversa também. Mas essa questão, então, de você ter que lidar com essas questões externas, né? Por isso que eu estou falando isso, né? Porque você não dê ouvido para esse tipo de coisa, nem essas vozes internas, nem essas vozes externas, né? Nem esses diagnósticos internos que são irreais, quanto esses diagnósticos externos que também são irreais, né? Isso não tem nada a ver, né? Quem dera fosse somente falta de fé, somente falta de oração, somente falta de ler a Bíblia, que fosse principalmente somente demônio, né? Quem dera fosse demônio. Né? Eu preferiria muito mais que fosse demônio, né? Que daí você fosse lá, você ia lá, expulsava e estava pronto, né? Fechou. Você saía dali zerado, não precisava tomar medicação. Nunca mais você ia ter síndrome de pânico na tua vida, nem depressão, nem esquizofrenia, nem borderline, né? E por aí vai, né? Nem bipolaridade, que era outra doença, né? Que eu também queria falar, que é a questão da bipolaridade. Você não precisa também ter mais bipolaridade. É só ir lá, orar e tá tudo certo. Então, assim, querido, sabe? Eu queria falar mais dessa minha experiência, né, daquilo que, graças a Deus, assim, foi uma bênção na minha vida e que foi observando todos esses processos, né? Não adianta nada você tomar a medicação e continuar vivendo o mesmo estilo de vida, né? Se atolando no trabalho todo dia, trabalhando que nem um louco, que nem um retardado, entendeu? Não dormindo direito, não se alimentando direito, não fazendo exercício físico, nada disso. Então, não adianta nada tomar medicação, né? Ou então, fazer tudo isso, começar a tomar medicação e parar a medicação, entendeu? Talvez você se cure, né? Talvez, mas olha, a maior parte dos casos que eu conheço se deu mal com isso, né? Teve que voltar na estaca zero, né? Tomar tudo de novo, entende? Então, assim, cuide disso, sabe? Cuide disso, cuide de você. Se você está passando por essa síndrome de pânico, né? Tá aqui um cara que chorava,
diante de Deus e achava que nunca mais na vida ia viver uma vida normal. Eu achava que nunca mais eu ia ser normal. Eu achava que o resto da minha vida eu ia passar com medo, tendo crise em cima de crise, não conseguindo dormir e que minha vida tinha acabado. Eu achava que a minha vida tinha acabado, entende? E hoje, graças a Deus, faz já 6 anos, né? Foi em 2014 que eu terminei o tratamento. Tive algumas crises durante esses anos, né? Assim, esporádicas, assim, mas tive, né? Mas faz muitos anos que eu não tenho mais nenhuma crise. Então, assim, posso falar para vocês que o meu pânico era um pânico de alto nível, né, alto nível mesmo, mas que hoje, graças a Deus, assim, eu estou basicamente, né, me considero uma pessoa curada do pânico e curado da ansiedade, né? Eu tô com esse remedinho aqui, ó, o Êxodos, porque eu sou uma pessoa assim muito ansiosa, né, e eu tô tratando assim uma gastrite. E eu falei isso pro meu gastro, né? Eu falei pro meu gastro, eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então eu acho que isso também prejudica um pouco a questão da minha gastrite, da minha ansiedade e tal, né? Do refluxo que isso acaba causando, né? Tal. Então ele me recomendou então voltar a tomar o Êxodos para tentar aí, durante 2 meses dar uma diminuída na minha ansiedade. E de fato, queridos, para mim esse remédio ele é batata, assim, né? Ele vem com os 2 pés no peito mesmo e ele dá uma equilibrada total assim na minha ansiedade, assim, né? Eu posso falar que, nossa, é um troço milagroso mesmo, essa medicação, né? O escitalopram, né? Mas o nome que eu utilizo é o Êxodos, né? Então, para mim, a vida, assim, foi muito, muito bom, tem sido muito bom, tem me ajudado muito nessa questão da ansiedade, ok? Então, eu só queria encerrar recapitulando, né? Tudo isso que eu falei para vocês, que isso sirva para vocês, assim, como um incentivo para quem lida, ou para alguém que tem alguém na família e não sabe como lidar com isso, né? Então tá aí algumas coisas que você pode ajudá-lo, e aquilo que você não pode de maneira alguma, né, trazer sobre a vida dele, né? Então não traga lá falando para ele que é falta de fé, que ele precisa orar mais, que ele precisa ler mais a Bíblia, né? Não fale esse tipo de coisa, certo? Não fale esse tipo de coisa para ele, ok? Né? Do contrário, então primeira coisa, ajude ele a entender que ele está doente. Ele fala, você está doente. Facilite, faz assim, sabe? Ajude-o a aceitar que está doente, porque não aceitar não vai fazer a doença sumir, tá entendendo? Né? Você até ora pedindo para Deus, Deus, me cure disso, mas se Deus não curou, querido, tem que tomar medicação. Então, primeira coisa, ajude-o a aceitar. Segunda coisa, ajude a fazer uma terapia, né? Tem muitos profissionais aí que você consegue tratamento gratuito, né? Se você não tem como pagar, você consegue tratamento gratuito, né? Terceira coisa, vai no psiquiatra, né? Se o psiquiatra te falar para você tomar medicação, né? Infelizmente, basicamente quase todos os casos que eu conheço tem que tomar, e é 2 anos, né? É padrão, 2 anos tomando medicação. Tome a medicação certinho, não pare o tratamento, vá até você receber a alta do teu psiquiatra, quando ele sabe o momento de você parar, tá certo? O momento de você parar com a medicação, ele sabe. Quarta coisa, a questão dos exercícios físicos, né? Faça exercícios físicos, tá certo? Quinta coisa, descanse. Aprenda a descansar, desacelere o ritmo, não adianta, sabe, tomar medicação e continuar que nem um louco, acelerado aí, não vai vingar, não vai dar certo, você vai só piorar mais a situação ainda. Sexta coisa, fazer coisas que te dão prazer, descubra aquilo que te dá prazer, né? Eu sei as coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer, que me trazem alegria, então faça essas coisas. E sétima coisa é discernir quais são os gatilhos, né? E procurar fugir desses gatilhos, né? Esses gatilhos, principalmente, né, é uma coisa que você vai ter que aprender. Pelo menos em determinado tempo, você vai ter que deixar de lado, né? Então, lá, alguns tipos de filmes, talvez parar de fazer, alguns tipos de atividades, né? Cuidar com a questão do horário em que você está, talvez, ficando fora de casa, né? Todo esse tipo de coisa, né? Tá bom, queridos? Então é isso, queridos. Um beijo em seus corações. Que
Que Deus nos ajude a vencer essas doenças, né, que estão aí destruindo nossas vidas, roubando a nossa vida. Amém, queridos? E é isso, né? Vamos estar nos ajudando, caminhando juntos. Amém? Deus os abençoe. Um beijo em seus corações.